O Estado de Excelência hoje destaca a 39ª edição do Congresso Brasileiro da Previdência Complementar, fechada, considerado o maior do setor na América Latina e um dos maiores do planeta. O evento foi realizado em Florianópolis, entre os dias 10 e 12 de setembro, e teve como tema Disruptura e o Mundo do Novo Século. A gente vem debatendo aqui no nosso congresso com grandes especialistas, modelos internacionais, mas eu acho que o grande mote vai estar no debate sobre o desenho da reforma da Previdência, né? Ainda no atual governo Michel Temer está se falando isso, que talvez venha uma reforma ainda paramétrica. Não acredito, sinceramente, pelo momento do nosso calendário e pela atuação do nosso parlamento, mas nós vamos estar aqui discutindo no Congresso qual é o melhor desenho. O que a gente busca de reforma estrutural? Vamos ter aqui grandes especialistas, assessores econômicos de candidatos à presidência da República. Eu acho que nesse momento de disruptura, que é o título maior do nosso Congresso, a ABRAP vem mais uma vez dar sua colaboração no sentido de não só promover o debate, mas apresentar soluções. Eu acho que esse é o caminho. Existem dois modelos de previdência privada ou previdência complementar: a previdência aberta e a previdência fechada. No modelo de previdência aberta, os planos são oferecidos por bancos ou seguradoras e podem ser contratados tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Já no modelo de previdência fechada, os planos são realizados por empresas exclusivamente para seus funcionários e colaboradores. São os chamados fundos de pensão. Qualquer um da sociedade pode aderir a um plano aberto que é gerido por seguradoras e bancos com finalidade lucrativa. Enquanto o fechado é administrado por entidades sem fins lucrativos, né, somente para um segmento fechado, e o retorno, certamente, por força dessa estruturação sem fins lucrativos, vai ser maior para o participante, em especial se a gente projetar num longo prazo, 15, 20 anos. Essa é a previdência patrocinada por empresas do setor público e do setor privado que, juntamente com os trabalhadores, fazem uma poupança de longuíssimo prazo para dar uma aposentadoria mais digna para esses trabalhadores. E assim surgiram os grandes fundos de pensão no país. A Previ, que é do Banco do Brasil, a FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, a Petros, da Petrobras, esses são os estatais. E outras, várias tantas privadas, de grandes grupos econômicos. Nós vamos falar de Volkswagen, de Mercedes, de multinacionais, de Promon, empresas que ofereciam plano para os seus empregados. Isso evoluiu, nós tivemos uma atualização, uma modernização na legislação em 2001, e aí se ampliou não só para empregado e empregador. Associações poderiam instituir os seus planos de previdência, também no ambiente fechado, só para os seus associados. Por que você deve considerar ter um plano de previdência privada? Os motivos são vários. O principal deles é que há possibilidade, sim, de uma crise no sistema previdenciário oficial, caso não se faça a reforma da Previdência. O Brasil, como todos sabem, tem uma função de um grande Estado provedor das grandes aposentadorias, e o INSS vem suportando, só que a conta não fecha, né? Nós temos um problema estrutural no conceito do sistema previdenciário brasileiro, que é o pacto entre gerações. Então, a geração nova, a geração dos recentes trabalhadores, acaba sustentando as aposentadorias daqueles que entram no período da inatividade. À luz da longevidade, que é um fenômeno bom, né? A longevidade é algo que veio reconhecidamente, inclusive pelos números que o IBGE acaba de trazer, é uma notícia boa. Mas nós temos, por um outro lado, a baixa taxa de natalidade, nós temos um desemprego em números expressivos, nós temos um trabalho, uma nova relação trabalhista vindo aí de uma pejotização, do mercado informal de trabalho, enfim, elementos que acabam desequilibrando essa estrutura do pacto de gerações, porque, evidentemente, nós temos um maior número de aposentados do que novos trabalhadores. A lógica do nosso sistema é a do pacto entre as gerações. O jovem trabalha, contribui, e essas contribuições pagam a aposentadoria dos aposentados. Isso funcionou enquanto nós tínhamos muitos jovens e poucos idosos. Aí deixou de funcionar por duas razões. Primeiro, os que se aposentam não são tão idosos assim.
Isso significa que precisa pagar muito tempo o benefício deles. Tem gente no INSS que se aposenta com 50 anos, até menos. Os pobres se aposentam com 65, mas os não pobres se aposentam muito cedo. Então essa conta fica pesada. Enquanto nós tínhamos muitos jovens, tudo bem. Agora, a taxa de natalidade das mulheres no Brasil, a taxa de fecundidade, é padrão europeu. Nossa população está crescendo muito, muito pouco. Então nós não produzimos mais filhos. Não é que a gente não saiba, mas a gente perdeu o costume. Então esse sistema não se aguenta. Ele precisa ser mudado. O professor Hélio Zilberstein, coordenador do Fórum Nacional da Poupança de Longo Prazo, defende a reforma estrutural da Previdência como projeto de Estado e sugere caminhos. São duas propostas. Primeiro, a gente tem que criar um novo modelo para os novos trabalhadores. Um sistema mais racional, um sistema equilibrado. Os outros que estão no velho, ou já aposentados, ou no caminho da aposentadoria, nós vamos ter que dar uma remendada nisso. A coisa mais importante a se fazer é criar uma idade mínima de aposentadoria. Isso é uma coisa muito importante, para trás. Isso tem que ser feito aos poucos, né? Não é de repente, mas uma regra de transição. E as pessoas vão ter que entender que isso é indispensável. E a gente vai ter que olhar também para os valores excessivos dos benefícios dos funcionários públicos. Eu sou funcionário público aposentado e eu sou o primeiro a reconhecer que a nossa aposentadoria é de uma generosidade que o país não comporta. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar isso. Penso que não avançamos com a reforma da Previdência basicamente por dois motivos. Primeiro, porque o governo se comunicou muito mal com a sociedade e não soube explicar a importância e o alcance das reformas. Segundo, porque há uma resistência política e ideológica. Não é ideológica, é corporativista. É diferente. Então, o que as corporações fazem? Como o governo tenta mudar tudo de uma vez, eles jogam areia nos nossos olhos. E eles falam que na reforma do INSS os pobres vão perder, o que não é verdade. Mas aí o povão fica com medo, eu não quero a reforma. E não quer nem a reforma deles. Então o que a gente precisa é separar. Vamos fazer primeiro a reforma dos funcionários públicos. Porque aí fazendo só essa, eles vão ter que explicar para mim, para você, para o telespectador, por que eles não querem a reforma. Por que eles querem esses privilégios imutáveis. Não precisa fazer a do INSS, vamos fazer só deles. Então, separando essas brigas, a coisa fica mais fácil. E aí vai ser difícil para eles explicarem por que eles não querem. Aí depois a gente cuida do INSS. A reforma da Previdência é uma prioridade que se impõe até pela necessidade de se corrigir distorções. Porque, no futuro bem próximo, o sistema previdenciário brasileiro não vai ter recursos para atender a política de benefícios assumida com os contribuintes, se não eliminar privilégios. Então eu tenho muita fé, sou muito otimista de que com inteligência, com uma boa estratégia, nós vamos reformar a Previdência para o bem dos cidadãos brasileiros. Em algum momento de nossas vidas, vamos parar de trabalhar. E o ideal é ter uma fonte de renda que nos permita viver dignamente. Daí a importância de compreender melhor a real dimensão da Previdência Social e buscar alternativas para uma aposentadoria mais tranquila e segura. Uma dessas alternativas é a Previdência Complementar, um dos itens da proposta de reforma elaborada pelo Fórum Nacional de Poupança de Longo Prazo, que será entregue ao próximo presidente da República. Então, essa nova previdência que nós estamos criando vai diminuir a carga tributária na folha e vai transformar o fundo de garantia num fundo de previdência complementar. Vai render juros de mercado e o trabalhador vai poder comprar um plano de aposentadoria complementar com o seu fundo.
Então, sem aumentar a carga, pelo contrário, diminuindo a carga, a gente vai criar poupança de longo prazo, que é o que falta nesse país para a gente deslanchar. É preciso dizer que o Brasil poupa muito pouco, né? Eu acho que qualquer país em franca expansão ela precisa ter uma poupança interna mais expressiva. Nós estamos falando no sistema segmento fechado, que é o nosso, a previdência privada fechada, porque é só para um grupo de trabalhadores, é para um grupo de associados, e nós estamos falando realmente de algo fundamental como parte da solução que eu me referi das questões brasileiras. E o Brasil, quanto mais poupar, nós vamos ter desenvolvimento econômico, porque a nossa atividade de meio, que é capitalização de recursos, vai permitir um fomento, um investimento em projetos de infraestrutura de longo prazo. E a nossa atividade fim, essa sim, proteção social. A pessoa que vai entrar, que poupou e vai entrar na aposentadoria, vai poder incrementar a sua aposentadoria oficial com a privada, aquela que ele poupou, para que possa, como eu disse, suportar e ter uma qualidade de vida, usufruindo de férias, viagens, pagando o plano de saúde, enfim, tudo aquilo que a previdência privada traz de bom para o cidadão como um todo. Nós precisamos desenvolver a cultura financeira e previdenciária e também praticar a poupança de longo prazo. Isso é essencial para uma vida econômica estável, um futuro tranquilo, além de reforçar a capacidade de investimento do país. Mas existe sim uma cultura no Brasil, né, de que aguardar que o outro faça. É a diferença entre expectativa e esperança, do verbo esperançar, né, que é muito significativo de ficarmos esperando que alguém faça por nós, que o Estado banque, né? Olha, a própria ABRAP já tem um trabalho que deve ser concluído agora muito proximamente, debatendo o que seria uma reforma da Previdência, estabelecendo pilares, obrigação do Estado, o outro pilar, a Previdência Complementar capitalizada, e uma seguinte ainda para quem tem altos salários e ainda queira contribuir ainda mais. Então, nesse aspecto, o Estado estaria assumindo a sua proteção social, o que atingiria um universo muito grande dos trabalhadores brasileiros, e aqueles trabalhadores brasileiros, que é um universo muito menor, teriam acesso a uma previdência complementar capitalizada com contribuições individuais e dos empregadores ou nos planos instituídos por categoria profissional, especialmente para profissionais liberais, né, os planos instituídos fechados, como a gente chama no nosso sistema. A gente tem um grande desafio, acho que a gente vem superando aí ao longo desse ano e meio na gestão à frente da diretoria da ABRAP, que é reinventar o sistema, criar produtos mais flexíveis. Nós temos um novo perfil de trabalhador, esse 4.0, o nativo digital, essa geração Z, a geração Y, que na verdade já se mostra, já se coloca no nosso ambiente de trabalho. Como é que a gente vai chegar para esses jovens e dizer, olha, você precisa poupar, você tem 20 e poucos anos, e esse jovem entender de uma maneira muito clara, muito transparente, muito fácil. Todo brasileiro, em geral, as pessoas, especialmente que ganham acima do teto do INSS, né, deveriam ter a preocupação em formar uma reserva de poupança para complementar aquilo que ele não vai receber do INSS quando da sua aposentadoria. E assim não ter no momento da aposentadoria uma queda abrupta na sua renda global anual. Fazendo conexão com a questão da reforma da Previdência, Luiz Ricardo Martins, presidente da ABRAP, anunciou a abertura do sistema para os familiares e dependentes econômicos dos participantes dos fundos de pensão. Até então, para participar de um fundo de pensão, era preciso ter vínculo empregatício com a empresa patrocinadora. Aí é um novo desenho de plano. O nosso órgão de regulação, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, na última reunião, traz um entendimento de que o arcabouço regulatório que hoje existe permite que essas entidades setoriais, associações, possam oferecer para o parente do participante a extensão do plano de benefício ou diretamente o plano setorial instituído. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho e grande expectativa. Primeiro porque, de novo, se a gente tem 2,5 milhões de participantes ativos, se cada um trouxer um filho ou vamos dobrar esse sistema.
A nossa expectativa é que chegar no final de gestão do ABRAP, nós estamos falando lá de 2019, começo de 2020, com o número de participantes sendo duplicado à luz da adoção desses mecanismos de fomento que a gente está realmente acreditando com muito otimismo. O presidente da ABRAP reforça a solidez das entidades fechadas de previdência complementar e destaca que a carteira consolidada continua apresentando resultados positivos. Segundo ele, no primeiro semestre deste ano, os ativos dessas entidades somaram 847 bilhões de reais, o que representa 12,7% do PIB, o Produto Interno Bruto. E o principal, eu acho que o sistema hoje ele já mostra, dentro da sua solidez, da sua história, o sistema acaba de fazer 41 anos, né, do primeiro marco legal, que é a Lei 6435, ele está entregando. É um sistema que paga em dia os benefícios, é um sistema que acumulou quase 850 bilhões de reservas, é um sistema que paga mais de 770 mil aposentados, com mais de 2,5 milhões de pessoas participando, aguardando a sua aposentadoria. O que eu quero dizer é um sistema que cumpre, que entrega, que ele atende o participante que acreditou nesse sistema. Então, dentro desse aperfeiçoamento, dessa blindagem, dessa estrutura de governança que vem se investindo cada vez mais no sistema, eu diria para você hoje que o sistema realmente é também de ponta de referência internacional no seu ambiente regulatório especificamente. Hoje ele atinge associações, entidades de classe, a própria OAB é um exemplo de referência nisso em termos de fundo instituído, que é uma novidade que o sistema trouxe em 2000, que é um case de sucesso aqui mesmo em Santa Catarina. Nós temos a Quanta, vinculada às cooperativas de médico, que é o maior fundo instituído que o sistema tem, com quase 3 bilhões de reservas, com quase mais de 50 mil participantes. Eu acho que é um pouco disso que a gente vem aqui, dizer assim, quem tem condições de criar um plano setorial, por exemplo, de um setor da economia, de uma federação, de uma associação, de uma confederação, que conhece as peculiaridades. A ABRAP está com toda a sua qualidade, robustez de excelência, de trabalho técnico à disposição para tirar dúvidas. O que a gente quer é ser um incentivador, ser um fomentador de novos planos, fazer a previdência complementar, como eu me referi anteriormente, chegar ao maior número de pessoas possível. As pessoas precisam de uma proteção previdenciária adicional e esse é um pouco o nosso papel que a gente vai disseminar e vai fazer chegar esse importante sistema. O presidente da ABAP destacou ainda a posição de Santa Catarina no contexto da Previdência Complementar Fechada. Santa Catarina, além de toda a beleza que a gente vem aqui organizar nosso congresso, precisa destacar o protagonismo na ideia da Previdência Complementar. Santa Catarina sempre teve à frente, cito o exemplo da Quanta aqui, mais uma vez, né, que foi a grande precursora do Fundo Instituído, a maior entidade com quase 3 bilhões que eu me referi. E se a gente somar todos os fundos de pensão aqui de Santa Catarina, nós vamos ter algo acima de 10, 12 bilhões em termos de reservas, com um público protegido de mais de 100 mil participantes, que são números expressivos vindo da região, como eu disse, precursora e com grandes lideranças de sucesso do nosso segmento. Então fica aí mais uma vez meu agradecimento, muito especial a gente estar voltando aqui para Florianópolis, fazendo nosso congresso com mais de 4 mil pessoas envolvidas, recorde de inscrição, uma grande janela de oportunidade de crescimento do sistema.